Se você chegou até este vídeo, é porque você deve estar preocupado com o aumento da taxa Selic para 13,25%. Eu vou te falar como isso impacta os seus investimentos e o que você deveria fazer na sua carteira de investimentos para reagir a esse aumento da taxa de juros. Mas já te dou um spoiler. O que eu vou falar para você nesse vídeo, dificilmente você vai encontrar em outro material na internet. Aliás, toda a ideia do nosso canal é criar uma comunidade de pessoas interessadas em aprender e discutir finanças e investimentos em alto nível, e é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Bom, contextualizando rapidamente, nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, o Copom se reuniu e aumentou a taxa de juros básica da economia brasileira, a taxa Selic, de 12,25% para 13,25% ao ano. Resposta curta, direto ao ponto. O que isso impacta nos seus investimentos? O que você deveria fazer a partir disso? Você não deveria fazer nada. Calma que eu vou explorar melhor e vou te explicar por que você não deveria fazer nada, mostrando inclusive um case real de uma carteira de investimentos de um cliente meu de consultoria de investimentos, que não é para você copiar a carteira, mas eu vou apresentar esse case para você entender por que esse aumento da Selic não deveria impactar nas suas ações. Para você entender o que deve dimensionar uma carteira de investimentos, o que uma carteira de investimentos bem dimensionada faz? Ela olha para o perfil da pessoa, ela olha para os objetivos da pessoa. O que aquela pessoa quer, quanto de risco ela pode tomar, qual é o prazo da aplicação dessa pessoa, para que serve aquele investimento. Veja que tudo isso que eu falei, em nenhum desses critérios aparecem parâmetros macroeconômicos. Então o que importa para montar uma boa carteira de investimentos é o perfil da pessoa, é o momento dela, é o que ela quer e não a inflação, o câmbio, o timing. Aliás, se você está mexendo na sua carteira de investimentos cada vez que a taxa de juros sobe ou desce, provavelmente você está fazendo algo errado. Eu vou explicar aqui com mais detalhes para você e esse raciocínio vai ficar mais claro. Um breve aqui comentário, né? Quando surge uma notícia dessa de que houve um aumento na taxa de juros, a maior parte dos materiais que você encontra aí na internet, sendo criados por blogs, canais de notícias, influencers nas redes sociais, diz o seguinte: olha lá o que acontecia lá, R$100 lá no Tesouro Selic virava 112,50, agora vai virar 113,50. Pô, me desculpa. Isso, primeiro de tudo que isso é óbvio. Isso é o óbvio. E além de ser o óbvio, isso não tem uma aplicabilidade direta por ninguém. Então não é essa a ideia. É mostrar o que isso de fato impacta nos seus investimentos, o que você deveria fazer, e eu já te disse que você não deve fazer nada. Vamos entender melhor um pouquinho isso aqui através desse exemplo que eu vou trazer para você. Então você está vendo aí na tela um exemplo de uma carteira de investimentos que eu montei para um cliente meu de consultoria. Logicamente que eu não vou colocar o nome, nem a idade, nem nada aqui que possa fazer referência a essa pessoa para proteger o sigilo dela. Mas essa é uma carteira realista e já dou aqui um disclaimer. Você não deve copiar essa carteira em hipótese nenhuma. Tá? Por que você não deve copiar essa carteira? Porque ela foi pensada para a realidade desse cliente, que aliás é um senhor que já está com uma idade mais avançada e que já está aposentado. E mais, tem um perfil arrojado. Tá? Então, veja, isso aqui é aplicável nesse caso para uma pessoa de perfil arrojado e que já está aposentado. Né? Então, não é a realidade da maior parte das pessoas, está aposentada com os investimentos e tem esse perfil arrojado, então não copie porque isso aqui não vai dar certo. Mas vale como exemplo didático. Já chama atenção que essa pessoa tem duas carteiras. Pois é. Cada objetivo financeiro que uma pessoa tem pede por uma estratégia diferente. Essa pessoa aqui tem uma reserva de emergência, uma carteira de reserva de emergência e tem uma carteira de independência financeira. Como são objetivos completamente diferentes, inclusive que tem algumas metas aí conflitantes, você tem que montar carteiras diferentes. Vamos olhar primeiro para a carteira de reserva de emergência. Essa pessoa tem R$30 mil investidos no CDB do Bancão, rendendo 100% de CDI. Bancão é uma gíria, é uma forma carinhosa que nós nos referimos aos grandes bancos do país, aqui o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, Santander, Itaú e tal, esses bancos mais seguros. Então você tem R$30 mil investidos no CDB de um bancão desses, que está rendendo 100% do CDI. A Selic ter aumentado, o que provoca nisso? Vai render um pouquinho mais. Mas essa rentabilidade é nominal, não é uma rentabilidade real. Então, de fato, não traz uma consequência significativa. Então, não impacta de forma significativa. Então, vamos entender melhor essa questão aqui. Imagina que um país tem uma inflação, vamos lá, tem 2% de inflação ao ano e a taxa de juros desse país é 6%. Taxa de juros, né, ao ano. Então esse é o país 1. Essa é uma realidade macroeconômica. Aí um país 2 tem 10% de inflação ao ano e a taxa de juros desse país 2 é de 13%. 13% de taxa de juros. Então no país 2, embora pareça que ele tem uma taxa de juros maior que o país 1,
O que rende acima da inflação é menor. Então aqui a rentabilidade real, ou seja, o que rende acima da inflação no investimento seguro pós-fixado, é de aproximadamente 4%. 6 menos 2, 4% ao ano. Aqui é aproximadamente 3%. Então o que importa para uma carteira não é o quanto ela rende, é o quanto ela rende acima da inflação. Aliás, essa é a primeira misconcept, um conceito falso aí que a gente tem que se libertar para você entender finanças num nível aí mais aprofundado, para você não ser vítima até do mercado financeiro. Você tem que entender o que é rentabilidade nominal, que é o que você enxerga, um número lá, e rentabilidade real, que é o que importa, que é o acima da inflação. A única coisa que importa é o quanto rende acima da inflação, porque o que importa é aumentar seu poder de compra e não aumentar um número lá na tua conta bancária. O número da conta bancária não necessariamente reflete aumento de poder de compra. Então, o que acontece? Por que o Banco Central aumentou a taxa Selic? Porque ele entende que a inflação está descontrolada. Se a inflação está subindo, qual que é a reação do Banco Central? É subir a taxa de juros junto. Então, se a taxa de juros está subindo bastante, isso não é bom. Não é necessariamente bom, também não é necessariamente ruim. Está subindo, mas ali, como a inflação subiu também, quer dizer, tende a ficar elas por elas. E, inclusive, em algum momento futuro, quando o Banco Central entender que a inflação está controlada, ele deve fazer o movimento contrário e baixar as taxas de juros. Então, esse aumento aqui de rentabilidade nominal não tem um impacto significativo. Aliás, a gente está falando de reserva de emergência. Olha que eu sou uma pessoa que já estudou muitas e muitas e muitas horas sobre como aumentar a rentabilidade da carteira de investimentos. Eu sou assim, adoro falar sobre esse assunto, gosto de me inteirar sobre esse assunto, já estudei muito sobre isso, mas na reserva de emergência é um local que não faz sentido olhar para a rentabilidade. A reserva de emergência, o que ela é? Ela nada mais é do que um seguro. É um dinheiro que você deixa travado lá, rezando para nunca ter que usar ele, né? É que nem o seguro, você contrata um serviço rezando para nunca ter que usar um seguro, porque se você teve que usar esse serviço é porque aconteceu algum sinistro, né? Aconteceu alguma emergência aí na sua vida. Então aqui também, veja, a reserva de emergência a gente pode entender como um mal necessário. Se não acontecessem emergências na nossa vida, a gente não precisaria ter 30 mil aqui. A gente podia desmontar essa posição, vender esse CDB aqui e realocar esses 30 mil no objetivo mais interessante, como a independência financeira. Então, o local de ser mais ambicioso, digamos assim, é aqui na independência financeira e não na reserva de emergência. Então aqui tanto faz se a Selic está em 13%, 15% ou 2%, como foi lá em 2020, lá no meio da pandemia. Você vai ter que assumir aqueles 2% no momento lá de taxa de juro baixa e ficar com aquilo lá, porque nesse local da sua carteira, você não está olhando para a rentabilidade. Você quer segurança, você quer baixa volatilidade, você quer liquidez. E é isso que a reserva de emergência, o CDB de um bancão, traria. Então, tendo entendido isso, né, o que fazer nesse caso aqui? Não fazer nada. Não fique nem feliz nem triste. Isso aqui não muda nada. Agora vamos olhar para a carteira de aposentadoria dessa pessoa, de independência financeira. Essa pessoa tem 60% da sua carteira investida em ações globais. Então, olha, 60% está em ações. Como eu disse, isso aqui é um perfil arrojado. Não é para todo mundo isso aqui. Mas é uma carteira bem possível de uma pessoa que entende o que está fazendo, está bem posicionado. Então, está em ações do mundo inteiro, investida através de ETFs de fatores. Não se preocupe se você ainda não entende esses termos, não sabe o que é um ETF, não sabe o que são os fatores. A gente vai explorar muito aqui nesse canal isso ainda. Os ETFs de fatores são a forma mais inteligente e rentável de investir em ações que a ciência já descobriu até agora. Tá? Então isso aqui faz bastante sentido. Né? É a parcela mais de longo prazo da carteira, essa carteira é de longo prazo e 60% está em ações globais. Quer dizer, não está nem no país, né? Isso aqui não está nem em reais, isso aqui está em dólares, está em euros, está em ienes, está em outras moedas. Então o aumento da taxa de juros aqui, esse aumento não significa muita coisa. Agora, tem um efeito de rebote que pode surgir aqui. Quando as taxas de juros sobem muito, de uma forma continuada, acentuada, como aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil nesse momento, o câmbio tende a compensar esse efeito. O que significa isso? O real tende a perder valor frente a outras moedas. E foi exatamente o que aconteceu nos últimos meses. Se você olhar lá, o dólar valorizou, o euro valorizou. Então, esse investimento que está dolarizado, está atrelado ao euro, está atrelado a outras moedas, em reais, vai apreciar em reais. Então, tende a valorizar em reais. O que eu vou fazer em relação a isso? Não vou fazer nada. Isso aqui eu estou olhando para 10 anos ou mais, não importa essa flutuação de curto prazo da taxa Selic. Vamos dar sequência. 15% da carteira está em títulos privados atrelados ao IPCA. Tá? Então, renda fixa privada atrelada à inflação, tá? Não está atrelada à Selic. E 15% atrelado títulos públicos de renda fixa atrelados ao IPCA. Seria o Tesouro IPCA ou algum ETF que faça isso pela pessoa. Então, a duração aqui média de 4 anos. Então, estão olhando para um curto, médio prazo. Aqui um médio para longo prazo e aqui é longo prazo. Esses 30% da carteira vão proteger esse investidor da inflação em reais. É para isso que eles estão aqui nessa carteira de investimentos.
Isso aqui, quando tem um aumento muito forte da Selic, muito continuado da taxa de juros, que é o que a gente está vivendo, tende a desvalorizar, tá? Tende a desvalorizar um pouco no curto prazo, por causa da marcação a mercado, vamos por assim, tá? Então veja, o mesmíssimo efeito que fez essa parcela de 60% da carteira subir, está fazendo esses 30% caírem. Isso é legal, isso é correlação negativa, isso é diversificação. Então essa é uma carteira bem estruturada, que está posicionada para suportar, para acomodar essas flutuações macroeconômicas. Então se está tendendo a desvalorizar, você não vai fazer nada aqui também. Primeiro que você não tem de onde tirar mais dinheiro para investir nisso, que você poderia pensar, vou investir na baixa, mas vai tirar dinheiro da onde? O dinheiro já está investido, o dinheiro já deve estar investido. Esqueça aquela história de reserva de oportunidade, que isso aí está provado que é uma estratégia fracassada, mas esse é um assunto para outro vídeo, tá? Então tende a desvalorizar, você não vai vender agora, você não vai vender agora que desvalorizou, então você não vai fazer nada. Tá? Vou esperar isso aqui. Aliás, quando a taxa de juro cair, provavelmente em algum momento futuro vai cair, a marcação a mercado vai favorecer essa parcela da carteira, vai devolver aquilo que antes ela tinha sofrido um pouquinho, tá? E fechando a carteira, tem 6% em renda fixa pós-fixada e mais 4% em renda fixa pós-fixada. Por que aqui é privada e pública, né? Então aqui você está emprestando, sei lá, para bancos, debêntures, outras coisas, através de fundos e ETFs. Isso aqui tende a render um pouco mais, mas lembrando que essa rentabilidade é nominal e não necessariamente real, então não vou fazer nada em relação a isso. E esses 4% aqui tendem a render um pouco mais, mas também é nominal. A inflação está subindo junto, então isso aqui não significa muita coisa. Então o que eu vou fazer em relação a isso? Não vou fazer nada. Agora olha só essa coluna N aqui. O que eu fiz na minha carteira de investimentos? Depois que a taxa de juros subiu, eu não fiz nada. Aliás, essa é a forma mais profissional que existe de você gerenciar uma carteira de investimentos. Você não pode ficar à mercê dessas flutuações de mercado, não pode ficar aí navegando aos sabores do mercado. Subiu taxa de juros, aumentou o dólar, baixou o dólar. Não sei. A mídia produz muito material cada vez que surge uma notícia dessas, porque a mídia vive de conteúdo. Ela vive de precisar chamar atenção, trazer aquelas emoções para as pessoas, né? O medo, aquela urgência de necessidade de ação. As pessoas que mais entendem de investimentos, elas ficam estáticas, ficam com a sua carteira bem posicionada e paradas, igual um rochedo, igual uma montanha, inabalável. Não importa se a taxa de juros sai, baixa, muda governo, sai governo, aumenta dólar, cai dólar, não importa. Se a tua carteira está bem dimensionada, você vai colher excelentes resultados no longo prazo. Conta para mim aí nos comentários, você pretende fazer alguma coisa na sua carteira com essa variação da taxa de juros? Você já tinha esse entendimento de que uma carteira bem posicionada não precisa se movimentar à medida que a taxa de juros vai subindo ou vai caindo? Se você tiver alguma dúvida, também fique super à vontade para me mandar. Se tiver sugestão de outros vídeos, manda aí também. Eu estou querendo construir aqui nesse canal uma comunidade, como eu disse, disposta a conversar, discutir e aprender sobre investimentos e sobre finanças em alto nível. E o último comentário, se você quiser meu apoio para que eu monte uma carteira de investimentos para você, clique ali no botão que está aqui na descrição, que eu vou ter o maior prazer também em te atender e poder de repente combinar uma consultoria para você, para eu mesmo montar uma carteira de investimentos personalizada, de alto desempenho, 100% focada nos seus objetivos e no seu perfil. Um grande abraço, até o próximo vídeo.